Bom dia! Hoje a gente vai apresentar o nosso portfólio, em que a gente fez um estudo de uma empresa no setor de serviços e a empresa escolhida foi a Sapori S.A. O grupo é composto pela Ana Júlia de Oliveira Silva, por mim, Ananda Paranhos, pela Giovana Martino, pela Milene Oliveira Botelho e pelo Lucas da Silva. A empresa Sapori é uma das maiores empresas de refeições coletivas do país. A sede dela fica em Campinas e ela é uma empresa 100% brasileira. Atualmente, ela serve mais de 1,3 milhões de refeições no Brasil e mais de 55 mil no México e na Colômbia. Ela conta com mais de 17 mil colaboradores e administra mais de 1.100 restaurantes e 250 profissionais da sede em Campinas, que comandam outros 13 escritórios no país e outros 2 internacionais. Dentre os seus 300 clientes, mais de 300 clientes, pode-se citar a Rede Globo de Comunicações, o Carrefour, a Unimed, a Jeep e a Gerdau. No nosso projeto, a gente vai abordar aspectos de seleção de funcionários, socialização, recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho e segurança de trabalho. E a gente vai tratar desses assuntos acerca dos cargos de chefe de cozinha e de assistente administrativo da empresa em questão. Agora eu vou falar sobre a história da empresa. A empresa ela foi fundada em 1992 por Daniel de Mendes, que é um rapaz de origem uruguaia. Ele e a família dele se mudaram para o Brasil em 1973. Ele começou a trabalhar aos 13 anos, ele era garçom no restaurante do pai dele, e foi aí que ele começou a pegar amor pelo que ele fazia e pelo ramo, né, dos restaurantes. Após isso, ele conseguiu atuar em outros ramos, onde ele pôde crescer profissionalmente, mas ele queria voltar a trabalhar com restaurantes, que era o que ele gostava de fazer. Foi então que, instalado em Campinas aos 28 anos, ele vendeu o carro dele para que, enfim, em 1992, aos 30 anos, ele conseguisse inaugurar a sua empresa. Ele começou servindo cerca de 250 refeições na Equipesca, em Campinas. Já em 2001, é criado o novo modelo de restaurante corporativo, crescendo a partir de uma lacuna do mercado e encantando os consumidores na Fundação Getúlio Vargas. A empresa é a primeira multinacional brasileira de restaurante corporativo detentora do Subiest Awards, melhor empresa na área de serviços da Ford Motor Company, e eleita a melhor provedora mundial do serviço de alimentação da Vieston. As melhores operações de sua história foram os desafios de prestar serviço para a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e alimentar os atletas na Vila Olímpica durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Para iniciar o nosso projeto, a gente vai fazer o processo de recrutamento de candidatos. E para iniciar essa etapa, a gente precisa fazer a definição do perfil da vaga. E nessa etapa é fundamental especificar as atribuições do cargo, a experiência e a formação exigidas, a personalidade que nós buscamos nos candidatos e o salário a ser oferecido por cada vaga, que são dos cargos de chefe de cozinha e assistente administrativo. Dessa forma, os candidatos vão saber se eles estão dentro dos pré-requisitos e poderão se inscrever às vagas. Bom, a busca por candidatos vai ser feita através da indicação. E como essa indicação vai ser feita? Colocaremos cartazes dentro da própria empresa com o anúncio das vagas e a definição do perfil. E assim, os próprios colaboradores podem indicar profissionais de seu conhecimento, tendo em mente quem se encaixa no perfil da empresa. Eles conhecem o dia a dia dentro da empresa e a cultura da organização e eles podem ajudar muito nesse processo de recrutamento. Esse tipo de anúncio é muito bom quando é preciso que o candidato viva em regiões próximas à empresa, porque o alcance dele é muito localizado. E outra forma para recrutamento vai ser os anúncios em sites de emprego. Dessa forma, o candidato vai ver o anúncio e vai ser redirecionado para o site da empresa, onde ele vai enviar o seu currículo para ser analisado pelo RH. A próxima etapa do projeto é o processo seletivo. Então, após a identificação dos candidatos, a gente tem que escolher dentre eles os que melhor se encaixam nas respectivas vagas.
Para o cargo de chefe de cozinha, o profissional precisa ser responsável por organizar a cozinha, planejar as execuções dos pratos, avaliar a qualidade dos alimentos, definir os métodos de cozimento e precisa ser higiênico, ter bom senso, criatividade, responsabilidade, tem que ser um bom líder. E tendo em vista os atributos do cargo, ele deve ter cursado também gastronomia, não necessariamente a nível de graduação, mas precisa dominar as práticas culinárias. O primeiro método de seleção que a gente vai usar para o cargo de chefe de cozinha vai ser a dinâmica de grupo, que vão ser muito úteis porque a gente vai poder avaliar como cada candidato se comporta no coletivo e como eles interagem entre si. Dessa forma, vai ser avaliada a capacidade de cooperação, de trabalho em equipe, a de liderança, que é uma das principais características exigidas, e a solução de problemas em conjunto. Outra forma de seleção vai ser a simulação. A gente vai propor atividades similares às que serão executadas no cargo almejado e a gente vai observar como os profissionais desempenham a tarefa e a gente vai observar também os resultados que eles alcançam. Então, a gente vai avaliar a forma com que cada candidato se organiza e a compatibilidade do trabalho dele com o que a empresa espera dele. Agora eu vou estar falando sobre o programa de socialização. O programa de socialização organizacional é de extrema importância dentro das empresas porque contribui para que os colaboradores se sintam inseridos e também se adaptem à cultura organizacional da empresa. A socialização, ela consiste em um esquema de recepção de boas-vindas aos novos membros da organização e também é muito importante para moldar um bom relacionamento a longo prazo entre o indivíduo e a organização. O programa de socialização da empresa Sapori será realizado ao longo de 3 dias, onde os novos chefes de cozinha e assistentes administrativos irão interagir entre si e com os colaboradores mais antigos. No primeiro dia de socialização, os colaboradores eles serão designados a um outro funcionário que será seu padrinho durante todo o processo de socialização. Cada padrinho tem uma função de suma importância durante todo o processo, porque eles serão responsáveis por tirar as dúvidas, apresentar a empresa e os demais funcionários e também contar a história da empresa, sua missão, visão, os valores, o que a empresa espera de seus funcionários e os deveres e obrigações inerentes ao cargo. No segundo dia de socialização, será realizada algumas dinâmicas em grupo e essas atividades são importantes porque contribuem para que haja uma interação mais rápida entre os novos funcionários e os demais colaboradores, ajudando eles a se conhecerem melhor e a ficarem mais à vontade. No terceiro e último dia de socialização, os novos funcionários eles terão a oportunidade de tirar suas dúvidas pendentes com seus respectivos padrinhos durante um coffee break corporativo. Dessa maneira, os funcionários eles podem socializar de uma maneira mais natural e a conversa se torna mais fluida. O principal objetivo quando se trata de um treinamento é que os colaboradores tenham um aperfeiçoamento em suas áreas. Porém, depois que esse treinamento é realizado, o objetivo esperado é que esses colaboradores que passaram pelo mesmo saibam aplicar os conceitos de forma correta, saibam suas funções e também saibam executar essas funções com bastante eficácia. No caso da Sapori, os cargos presentes eram os de chefe de cozinha e assistente administrativo. Sendo assim, o treinamento precisou ter diferentes técnicas e também temas aplicados. Para chefe de cozinha, 5 colaboradores participaram e para assistente administrativo, 10 colaboradores participaram. Como foi dito anteriormente, os treinamentos tiveram que ser diferentes, porque são cargos distintos. Porém, as etapas organizacionais foram as mesmas. De início, a gente avaliou as necessidades a serem supridas, depois a gente criou o programa que foi aplicado para que as necessidades identificadas fossem supridas e depois a gente aplicou o programa de treinamento. E para finalizar, a gente avaliou os resultados que foram obtidos a partir da realização do treinamento. Os treinamentos eles foram realizados em um hotel em Campinas, que se localiza na mesma cidade que a empresa Sapori, no dia 20 de novembro de 2020. Os treinamentos para chefe de cozinha e assistente administrativo aconteceram no mesmo dia e também nos mesmos horários, porém em espaços diferentes. Como custo, a gente teve o aluguel de 2 ambientes do hotel, que no caso foi o centro de convenção e o auditório, o buffet,
cartões personalizados que foram entregues na recepção e também uma mini cesta de chocolate que foi o prêmio da dinâmica. Sendo assim, o custo total do treinamento foi de R$ 957. Os palestrantes e os expositores que fizeram parte, eles ofereceram seus serviços gratuitamente, com o intuito de autodivulgação mesmo. De início, a gente teve a recepção, que foi das 7h30 até 8h, e foi realizada no salão principal. Foi incluso um café da manhã e também foi entregue os cartões, que eu falei anteriormente, contendo informações da empresa e contando com um mapa que estava indicando onde seria o local do treinamento de cada função, mostrando um pouco do hotel mesmo. No caso, o treinamento para chefe de cozinha aconteceu no centro de convenção e o de assistente administrativo no auditório. Depois foi iniciada a palestra, que foi das 8h até as 8h15, mostrando a missão, os valores e a visão da empresa e também contando com o surgimento e a importância da mesma. Ao final da palestra foi iniciado um simpósio que aconteceu das 8h15 até as 10h30. Seguindo a programação, aconteceu um intervalo com o intuito de que os convidados, os colaboradores se alimentassem, recarregassem energia e também conversassem. Foi oferecido chás, bolo, biscoito e também refrigerante. Enfim, foram alimentos leves. A dinâmica ela foi realizada depois desse intervalo, com o intuito de fazer uma análise comportamental, trazendo conhecimentos que ajudam os colaboradores a aprimorarem as suas ideias mesmo. A dinâmica contou com atividades simples, como providenciar uma chave de carro, até as mais complexas, que nem realizar uma entrevista. Os que saíram melhor nessa dinâmica ganharam uma mini cesta de chocolate. Com isso, o treinamento foi finalizado meio-dia. A avaliação escolhida foi o modelo aceito pelo ex-presidente da Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento. Sendo assim, o treinamento tem uma enorme importância para os colaboradores de uma empresa, promovendo as capacitações do profissional. O treinamento ele nunca pode ser visto como um gasto, mas sim como um investimento, já que futuramente isso trará um retorno maior. Bom, sobre a avaliação de desempenho, a gente sabe que é um recurso fundamental na área de gestão de pessoas para empresas que buscam crescer e se desenvolver. A partir dela, é possível ajustar falhas e promover o aproveitamento do capital humano, além de desenvolver o desenvolvimento profissional de cada colaborador, que favorece, além de apenas de favorecer o colaborador, favorece também a organização. A gente usa ferramentas específicas de avaliação de desempenho, onde o gestor pode diagnosticar a performance dos colaboradores e verificar quais pontos devem ser melhorados, além de promover um feedback para o colaborador para ele mesmo saber onde ele precisa melhorar, além de conhecer seus pontos fortes. Ela também possibilita que os gestores tenham condições de tomar decisões mais assertivas em relação aos seus colaboradores, já que eles podem entender melhor qual o perfil de trabalho de cada um. Para a avaliação dos chefes de cozinha, a gente sabe que o chefe de cozinha ocupa uma posição de liderança sobre os demais cozinheiros, então ele deve estar em sintonia com os seus cozinheiros e deve sempre motivar eles e trocar conhecimentos. Então, é muito viável que a gente aplique uma forma de avaliação em que os cozinheiros possam avaliar os seus chefes. Então, a gente vai usar como primeira forma de avaliação de desempenho a avaliação do líder. Por meio desse método, a própria equipe avalia o gestor. O feedback da equipe é a melhor forma de saber se a atuação é efetiva no sentido de conduzir os colaboradores aos resultados esperados. A gente pode saber se ele é um líder motivador e se ele sabe gerir. Então, em anonimato, para que eles se sintam na liberdade de dar respostas honestas e não se sintam intimidados, a equipe de cozinheiros vai responder um questionário sobre a performance dos seus chefes, para a gente saber como que ele está na visão dos seus cozinheiros. Como segunda forma de avaliação, a gente tem a avaliação por competência, que vai avaliar as competências exigidas no cargo, que nesse caso a gente vai averiguar as atribuições do chefe e saber se elas estão sendo supridas corretamente. A gente vai dividir essa avaliação em duas etapas, a comportamental e a técnica. A parte comportamental, a gente vai avaliar a proatividade e o comprometimento em relação ao trabalho, além da relação interpessoal. E a técnica vai avaliar o conhecimento e a forma de executar as funções.
Para os assistentes administrativos, a gente precisa avaliar a produtividade deles, se eles são pontuais e organizados. Então, a gente precisa encontrar uma forma de avaliação que contemple a análise dessas competências. Então, a gente vai usar a avaliação de desempenho 180 graus. Esse método de avaliação consiste no desempenho individual do funcionário sendo averiguado pelo seu gestor direto, porque é ele que acompanha de perto a execução das tarefas e o desempenho ao longo da rotina do assistente administrativo. Então, para isso, a gente precisa de um comitê representado pelo RH que garanta a imparcialidade das avaliações e evite problemas pessoais que possam interferir no julgamento dos gestores. Então, os gestores vão avaliar os assistentes administrativos e o RH vai intervir para que haja imparcialidade. Bom dia! Os principais riscos que podemos observar na função de cozinheiro que está sendo oferecida pela empresa são relacionados ao próprio ambiente na qual ele desenvolve a sua função. Por estar frequentemente mexendo com facas, manuseio de alimentos quentes, ele sofre um forte risco de sofrer queimaduras ou cortes. Porém, não é por se tratar de um ambiente de cozinha que a gente tem só esses riscos a serem oferecidos. A gente ainda tem o perigo da máquina, dos equipamentos, dos eletrodomésticos podem oferecer. Isso, claro, se eles não forem manuseados corretamente. Por isso que é tão importante ter um treinamento para todos os funcionários. Os funcionários devem ser orientados a respeito de se cair uma água no chão, um óleo, deve sinalizar, deve avisar a todos os outros que estão no ambiente. E em relação à vaga que está disponível no setor administrativo, ela também oferece riscos e para esses riscos foram desenvolvidos alguns planos para combatê-los. Porque até mesmo no setor administrativo a gente consegue sim observar riscos, perigos no dia a dia, alguns até por negligência do próprio funcionário. Um dos principais riscos é a queda, que ela ocorre muito no ambiente administrativo, às vezes por cair uma água no chão, uma água esbarrar, não ser sinalizado, limpar, e aí passa, alguém vai, escorrega. Isso é algo muito comum no ambiente administrativo. Uma outra coisa que pode acarretar uma queda do funcionário é ficar andando no corredor, com o celular, não observar quem está do lado. Isso daí é muito comum. Claro, o celular, ao ser usado, não é para ser usado no ambiente de trabalho se não for para o trabalho. E assim como na cozinha, no setor administrativo a gente também pode acontecer casos de queimadura, como é no caso de, às vezes a pessoa está mexendo na cafeteira, deixar o café cair no braço, isso é muito comum. E um outro muito constante é o risco do choque elétrico, que ocorre muito em escritório quando a pessoa não olha e acaba pegando em um fio que não está encapado e acaba levando um choque, algo muito perigoso que pode levar até a morte. E é por isso que a gente sempre tem que estar observando os riscos e alertando ao setor responsável. E a gente pode afirmar com toda certeza que a segurança é uma obrigação de todos que estão no ambiente. Então, quando você vê algo que pode acarretar um risco, um acidente, informe ao seu colega ao lado, informe a um responsável, ao setor responsável, porque a segurança é obrigação de todos. Com a realização desse trabalho, foi possível conhecer a história de uma multinacional no setor de serviços, elaborando formas de recrutamento e também de seleção de pessoal, programas de socialização, treinamentos, avaliações de desempenho e também conhecendo os riscos e as formas de prevenir os possíveis acidentes em cada um dos cargos que foram apresentados. Nota-se também que para cada cargo existem formas diferentes e adequadas para realizar os processos. Então, é necessário avaliar as atribuições do cargo, os riscos para cada atribuição, as formas de aprendizado para cada tipo de trabalho e etc. Então, com isso tudo, a gestão de pessoas tem um papel muito importante na definição desses processos e também